Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo de número 4. Damos sequência à série de mensagens Maturidade. Não aperte os cintos. Vamos continuar falando sobre maturidade. Sabe o que eu descobri? Eu não sei, pastor, óbvio que eu não. Descobri que ainda existe muitos crentes maduros. Uau! Depois de domingo, percebi que a Deus provedor. Eu disse, se você é um crente, não venha. Vem para a igreja. Que eu preguei tantas mensagens em 2025, tantas mensagens, temas. Foi a mensagem que mais repercutiu essa semana sobre maturidade. Aí foi a mensagem. Tanta gente me mandando mensagem, marcando no Instagram, marcando. Poderia ser diferente. Nossa, para que palavra tão não precisa disso. Respondeu muito bem. E aqui estamos nós para dar conta, já que vocês gostaram da maturidade, no mesma pegada sobre maturidade. Filipenses, capítulo de número 4, quem diga amém. Quem não encontrou, diga eu estou procurando. Eu vou esperar você então. Filipenses, capítulo de número 4. Glória a Deus. Irmãos, amém? O Filipenses capítulo 4. Deixa aberto aí. Eu já vou pregar sobre Filipenses capítulo 4. Mas agora eu vou interromper esse momento para orar por milagres. Tá bom? Então eu quero obedecer uma direção do Espírito Santo nesse momento. Eu quero orar por milagres. O que é milagres? É o que você não pode fazer. É o que você não tem nada a ver com o que eu vou pregar, não tem nada a ver aqui. Mas o Espírito de Deus me falou agora. Preciso orar por milagres. Então nós vamos orar agora por milagres. Então se você puder, pode ficar sentado mesmo aí como você está. Mas eu só preciso que você agora ore comigo. Que você ore ao Senhor. Tem um milagre que você precisa. Você precisa de um milagre, você sabe de alguém que precisa de um milagre. Então ore agora por este milagre. Deus faz milagres. Senhor Deus, sei que o Senhor não mudou. O Senhor é dono de tudo. Tu és o dono do ouro, o dono da prata. Tu és o médico dos médicos. Tu és o nosso advogado. Tu és o nosso juiz. Tu és o Deus que tem um controle de tudo e de todos. O Senhor tudo pode. Tudo o Senhor pode. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, entre em providência nesta causa, meu Deus. Guerrei esta guerra. Senhor, nesta noite ainda, Senhor, faz um milagre. O Senhor pode fazer agora. Tu és o Deus de já. Aonde está, Senhor, ó Deus, a necessidade agora, Senhor, age, ó Deus, opera o milagre. Senhor, existem pessoas que chegaram aqui dizendo, eu preciso de um milagre. Eu estou aqui hoje, Jesus, porque eu preciso de um milagre.
Pai, eu sei que o Senhor pode fazer o milagre. Nesta noite oramos a Ti, o Deus de milagres. Pai, em nome de Jesus, eu oro por pessoas que estão agora, Senhor, com o coração apertado, pessoas que chegaram aqui com o coração aflito, apertado, Senhor, porque não tem forças, porque não sabem como fazer, porque não sabem como agir, e por isso eu te peço agora, meu Deus, faz o milagre na vida dela, tira a inquietação da alma, tira, Senhor, ó Deus, o medo agora deste coração, em nome de Jesus, ó Deus, que esse coração receba paz, alegria, no nome santo de Cristo Jesus. Pai, eu oro, Senhor, pela vida do Caleb, esta criança, Senhor, que está ali, Senhor, esperando o momento para sair do hospital, ó Deus, pela vida do Highlander, Senhor, pela vida da Adriele, que já fazem quase 4 meses, ó Deus, aguardando o Caleb sair do hospital. Eu oro hoje por este milagre, eu declaro este milagre nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus, o Caleb vai sair do hospital, respirando normalmente, em nome de Jesus, e o teu nome será glorificado, já está sendo glorificado, porque o Caleb é um milagre, e por isso eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor faz infinitamente mais, de tudo aquilo que nós estamos pedindo, de tudo aquilo que nós estamos pensando, Deus, o Senhor não mudou, o meu Deus continua fazendo milagres, amém e amém, graças a Deus. Deus te abençoe, receba milagre em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 10, diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidades, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidades, tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo. E o que tenho é mais que suficiente. Estou plenamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Que o Senhor aplique essa boa e poderosa palavra no meu e no seu coração, em nome de Jesus. O assunto que nós estamos falando é sobre maturidade. E hoje trago como tema maturidade que se aprende, se governa e se sustenta. Maturidade que se aprende, se governa e se sustenta. Amém? Paulo é quem é o escritor desta carta à igreja de Filipos, os filipenses. E aqui Paulo, ele fala de forma
que a gente percebe alguém maduro nas suas declarações. Obviamente, Paulo, um homem de Deus, escritor de tantas cartas, um homem tão usado por Deus, maduro. Mas é o mesmo Paulo que diz que deveríamos aprender com ele como ele aprendeu de Cristo. Ser discípulo dele como ele de Cristo foi. Então nós devemos aprender com os maduros e avaliarmos sobre o nível de maturidade que temos. Pois, quando eu olho para essa carta de Paulo, percebemos que maturidade não é ausência de crise. Nunca foi ausência de crise, maturidade. Mas maturidade é a formação espiritual do cristão, é o cristão formado espiritualmente falando. É alguém que chegou a esse nível de levar, quem sabe, pancadas, mas não desistir da caminhada. Isso é maturidade. Maturidade é esse nível de paz, de equilíbrio, de constância, em meio a um mundo caótico, podemos até dizer tenebroso. Maturidade é entender que o caminho que Deus está te conduzindo, te levando, nem sempre é o mais fácil, é o mais cômodo, que é o contexto de Paulo, pois esse homem estava preso quando escreve esta carta. Então percebemos o nível de maturidade de Paulo, por estar na prisão, injustamente, porque uma coisa é você pagar por algo que você cometeu, um crime que você cometeu, outra coisa é você pagar por algo que você não cometeu. E a injustiça é um pior dos males. A injustiça nos machuca, nos dói muito. Agora, ter maturidade é saber enfrentar as injustiças da vida. Agora, percebemos dentro desse contexto que maturidade ela não acontece por acaso. Maturidade não é simplesmente clicar ali e fazer um download, baixar certo conhecimento, amadurecimento, mas é um processo que se aprende, que se governa e que se sustenta. Então isso é maturidade. E nesse contexto, Paulo está agradecendo a igreja, mas ele deixa claro que a sua alegria não está nos recursos enviados por eles, mas sim porque o Senhor é quem estava usando os filipenses para isso, para o seu sustento. Paulo vai afirmar que é Deus, o Senhor é quem supre todas as nossas necessidades. Pois Paulo aqui aprendeu de fato o que é ter contentamento, compreendeu o significado desta palavra. E Paulo então declara nas entrelinhas desse texto a sua total e ampla dependência de Deus. Isso é exclusividade dos maduros. É exclusividade dos maduros. Compreender a jornada é de fato aprender na trajetória. É entender que a sua vida depende totalmente de Deus. Irmãos, guarde isso no seu coração de maneira muito específica. A maturidade cristã, ela se revela quando o crente aprende com Deus, governar suas emoções e viver em total dependência do Senhor. Isso é maturidade cristã. Paulo, ele nos mostra que maturidade não é um estado automático da fé,
eu aceitei a Jesus, logo eu sou maduro. Mas que há um processo visível dentro desse texto que eu quero compartilhar com vocês. Pelo menos aqui 3 pontos. Ficaremos baseado nesse texto de Paulo sobre o que é maturidade. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é: maturidade é aprendizado constante. Maturidade é aprendizado constante. Irmãos, a vida do apóstolo Paulo, ela nos inspira. O versículo que tenho como base para esta afirmação é o versículo de número 11, quando Paulo vai dizer: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aprendi. Paulo usa uma expressão grega aqui fascinante. Essa afirmação, aprendi, isso indica aqui processo, indica repetição, indica aqui treino. O aprendi aqui é treinar, é repetir, é ser constante. A maturidade não é algo que a gente ouve ali, capta e pronto, mas é algo que eu vou constantemente aprendendo, é diário. Você vai errar algumas vezes, vai agir com imaturidade em alguns momentos, mas você precisa aprender. A característica da maturidade é buscar aprender constantemente. O imaturo vai dizer: eu já sei o suficiente, eu já aprendi, eu já entendo tudo. Você nunca sabe de tudo. Por mais que você domine uma área, seja ela profissional ou qualquer outra área, ou espiritual, quem sabe, você não é maduro o suficiente. Você pode estar sempre aprendendo. Aquilo que já ministramos aqui em outro momento sobre ter um coração ensinável, alguém que está disposto a aprender com Deus constantemente. E a verdade é que Deus vai nos ensinar. Você já deve ter ouvido essa ilustração de alguém que disse: Senhor, me dá paciência. Senhor, eu preciso aprender a ter paciência, porque esta é uma característica de alguém maduro, é ter paciência. Ou você já fez essa oração? Já fez? Algumas pessoas que falam: já fiz. Sei que alguns já falaram: me dá paciência, Deus. E aqueles que dirigem, pega o carro e na primeira saída, no primeiro quilômetro que ele está andando, vê alguém e fecha ele. Ou vê alguém que vai na frente dele e fica ali segurando o trânsito, e ele fica: sai, eu estou com pressa, tem que sair daí, e ele me fechou. E aí de repente você fala: mas eu acabei de pedir a Deus: Senhor, me dá paciência. E como que Deus está permitindo desse cara estar aí segurando o trânsito, me fechando? Na verdade, Deus está dando oportunidade para você ter paciência. Porque a maturidade é esse processo de construção, de aprendizado diário, constante. É aprender a ter paciência. Então, é aprender a ser verdadeiro, porque há momentos que nós falamos: Senhor, eu preciso ser fiel, eu preciso aprender a ser verdadeiro, a dizer sim, sim, não, não, porque isso é maturidade. Só que você vai ser provado nisso, para que você diga sim quando tem que dizer sim, diga não quando tem que dizer não. Para que você seja verdadeiro, quando te provarem a mentir, você ter tudo para mentir, você entender: eu não posso mentir, porque eu tenho orado a Deus, eu tenho buscado em Deus maturidade, e eu tenho buscado em Deus nessa maturidade falar a verdade, ser verdadeiro. Então, quando me tentaram falar uma mentira,
por mais que venha a ser prejudicial aos meus olhos, porque a verdade sempre será verdade, e o melhor caminho é a verdade, e nós andamos na verdade, servimos aquele que se declarou ser o caminho, a verdade e a vida. Então eu preciso viver na verdade, seja transparente, viva na verdade, porque esta é uma característica da maturidade. Seja maduro dizendo a verdade, falando o que precisa dizer, sim, com verdade, nunca com mentiras. Paulo nesse texto ele não vai falar que ele nasceu maduro. Paulo nesse texto ele não vai falar que recebeu uma revelação do céu isolada ali e ele se tornou alguém maduro. Mas Paulo vai dizer: eu aprendi a ter e a não ter. O que me chama a atenção aqui nesse versículo é: eu aprendi. Irmãos, esse homem no dia que ele encontrou o Senhor Jesus Cristo, no dia que ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, a partir desse momento, a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. Paulo começou a sofrer perseguições. Primeiro, quando Paulo chegou, se apresentou à igreja, a igreja rejeitou Paulo. Ei, a igreja rejeitou Paulo. Os apóstolos andaram com Jesus e rejeitaram Paulo. Gamaliel, porque Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, me fugiu o nome do outro agora, que cuidou de Paulo, que trouxe Paulo para perto, depois trouxe João Marcos para Paulo, para perto, Barnabé, aí, Barnabé foi quem investiu na vida de Paulo, cuidou de Paulo. Quando rejeitaram, Barnabé trouxe para perto. Agora perceba o seguinte: os apóstolos estavam endemoniados. Será? Claro que não. Os apóstolos rejeitaram Paulo, estavam endemoniados, não tiveram visão de Deus. Irmãos, existem situações na nossa vida que é Deus nos forjando, Deus nos ensinando. O Paulo, que foi rejeitado pelos apóstolos, rejeitado pela igreja, a verdade é que Deus estava preparando este homem. Mas o que nós vemos nos últimos dias são crentes dizendo: não olharam para mim, não me cumprimentaram, não me honraram, não fizeram isso por mim, não fizeram aquilo por mim. Isso é característica de imaturidade. Até a luz apagou. Mas isso é imaturidade. Porque ele se diz homem de Deus, mas não me cumprimentou. Ela se diz mulher de Deus, mas não me tratou bem como deveria. É porque isso, porque aquilo, irmãos. Deus está forjando você. Você precisa aprender a lidar com as rejeições. Faz parte do segundo ponto da mensagem aqui. Mas vamos aqui. Aprenda a lidar com rejeições. Aprenda a lidar com os nãos da vida. Seja maduro o suficiente. Gente, Jesus está voltando. Jesus está às portas. Não podemos perder tempo com essas... Ai, meu Deus. Como é que eu digo isso? Não podemos perder. Tem até uma música, me ajudem os cantores aí. Não é tempo com ressentimentos quando penso, me ama. Eu desafinei só um pouquinho, mas vou voltar para o tom. Não posso perder tempo com ressentimento, sabe? Não olhou para mim, não falou comigo, não me deu, não lembrou do meu aniversário. Olha que absurdo, no meu aniversário não lembrou de mim, não mandou a mensagem. E ficamos presos nessas situações, enquanto deveríamos estar celebrando, estar dando graças a Deus, porque eu tenho vida. E em
tudo Deus está me forjando, em tudo eu estou aprendendo com Deus. Aprenda, meus irmãos. O mesmo Paulo que foi rejeitado lá na primeira igreja, a igreja primitiva, rejeitado pelos homens de Deus, rejeitado pela igreja, ele não parou, ele depois se junta à igreja, a igreja reconhece o seu apostolado, Paulo se torna um grande homem usado por Deus, mas nesse texto bíblico, Paulo vai dizer o seguinte, ele começa o texto dizendo o seguinte, alegro-me grandemente no Senhor, versículo 10, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinha oportunidade para demonstrá-lo. Gente, eu leio o texto e eu fico tentando, sabe, o que Paulo quer dizer com isso? Que expressão é essa? Ele disse, olha, eu estou feliz agora, eu estou alegre, vamos lá, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Aí ele diz assim, não é que vocês não tinham, vocês só não tinham uma oportunidade. Gente, isso aqui é característica de maturidade, é alguém que está aprendendo o seguinte, que aprendeu o seguinte, às vezes não é porque você não fez, é porque você detesta, é porque você não honra, porque você não ama, não é por isso. Então eu preciso ter a maturidade para entender isso. Só que se você não tiver maturidade, você vai viver amargurado, com ressentimentos, porque não fizeram o que você esperava que fizesse. Seja maduro, seja maduro. Como eu disse, Jesus está voltando, eu não posso ficar perdendo meu tempo com isso. Você não pode ficar perdendo o seu tempo. É tempo de vivermos como igreja madura, como povo maduro, que olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, meus irmãos, Paulo diz, vocês não fizeram porque vocês não tiveram oportunidade. Que incrível. Ao invés de dizer, vocês esqueceram de mim, só agora que vocês lembraram, só agora que vocês mandaram os donativos. O imaturo age assim. É igual aquela história que o cara ganha um carro e o carro vem riscado. E o cara fala, como que você me dá um carro e me dá esse carro todo riscado desse jeito? A imaturidade é isso aí. Só vê o pior das coisas. Mas Paulo, ele, nesse texto bíblico, nos ensina o que é ser uma pessoa madura, um crente maduro. Paulo entendeu que maturidade é aprendizado constante. Viva dessa forma. Ele diz, eu sei o que é passar por necessidades, e sei o que é ter fartura, é aprender nos dias bons e nos dias maus. Irmãos, por pior que seja essa verdade, os dias maus não são tão ruins quanto parece. Tem coisas boas nos dias maus. Tem coisas boas nos dias maus. O crente maduro cresce mais ainda nos dias maus. O crente maduro, no meio do cenário caótico, ele está crescendo, está aprendendo. Não importa o cenário, não é o cenário que vai dizer como eu devo agir, não é as estações que dizem como eu devo agir. Maturidade é estar firmado em Deus, mesmo em cenários caóticos. Agora, se você não aprende na crise, em cenários caóticos, o que vai acontecer?
se repete. Quem não aprende em cenários caóticos, esse cenário vai voltar e fica se repetindo, vira um ciclo vicioso. Mas se você já aprendeu nessa jornada, vai para frente, mas sinto de dizer que haverá outras situações adversas, dificuldades. Isso é inerente a todos nós, mas eu preciso estar pronto, preparado, amadurecido nesse processo, aprendendo constantemente. Eu estou aprendendo a... Nada a ver, mas tudo bem. Então, um cantor hoje. Vamos lá. Primeiro, maturidade. O que é maturidade? Aprendizado constante. Não, se você não gravou isso, eu preciso voltar a pregar todo de novo esse ponto, porque você precisa guardar bem isso. Maturidade é aprendizado constante. Você precisa aprender no meio das adversidades. Paulo diz: eu aprendi a ter e a não ter. E você? Você aprendeu a ter e a não ter? Você aprendeu a ter alguém perto? E aprendeu a não ter ninguém por perto? Você aprendeu a ter recursos e a não ter recursos? Você aprendeu? Se você não aprendeu, você precisa aprender, porque isso é maturidade. Então a minha oração, a sua oração precisa ser essa: Deus, eu preciso aprender. Amém? Porque eu quero amadurecer. Mas nunca esqueça, não pare de aprender. Não diga que já chegou ao limite. Todo conhecimento. Porque esse é um passo para o fracasso. Isso é declaração de maturidade. Quem diz que já sabe de tudo. Segundo, maturidade é gestão das emoções. Por isso que eu disse que era fazer a parte do segundo ponto. Maturidade é gestão das emoções. Irmãos, o versículo de número 12, Paulo vai dizer: aprendi o segredo de viver contente. Que fantástico isso. Paulo vai dizer: aprendi o segredo de viver contente. Você, crente em Jesus, quem aqui é crente em Jesus Cristo? 1, 2, 3. Quem já entregou a sua vida para Jesus Cristo aqui? Aleluia, glória a Deus. Paulo diz: eu aprendi a viver contente, a ter contentamento. Mas quem está falando aqui é um homem que está em que lugar? Nas Ilhas Maldivas? É alguém que está na Disney? É alguém que está na Lagoa Coral? Quem é que está, aonde, qual o ambiente que esse homem está inserido? É um ambiente de prisões, cadeias, humilhações, injustiças. Este era o ambiente que Paulo estava. Mas Paulo ainda assim dizia: eu aprendi a estar contente, eu aprendi a viver contente. E alguém que sabe gerir as suas emoções, porque as emoções não devem estar atreladas ao meio, ao ambiente ou às estações. Eu preciso buscar estar contente, porque a minha alegria não vem do ambiente, a minha alegria não vem das pessoas, a minha alegria não vem da minha conta bancária, mas a minha alegria vem do Senhor. A nossa alegria vem de Deus. Por isso eu aprendi a viver contente. Paulo não nega as suas emoções, mas Paulo as governa. Paulo sabe governar as suas emoções.
Paulo não está anestesiado, mas também não está dominado pelo que ele sente. Isso é maturidade. É saber gerir e governar as suas emoções. Essa afirmação de aprendi o segredo, irmãos, existe aqui um segredo. Fascinante isso. Existe um segredo, eu aprendi o segredo de viver contente. Aleluia! Glória a Deus! E você aprendeu o segredo, mas vamos contextualizar bem. Verso de número 12 diz assim: sei o que é passar por necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí o versículo 13 é o segredo, irmãos. O versículo 13 é o segredo. Põe para mim o versículo 13 aqui, por favor. Este aqui é o segredo. Quando ele diz, eu aprendi, por que que ele aprendeu o segredo? Versículo de número 13. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o segredo de Paulo viver contente. Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Irmãos, quantas vezes aplicamos esse texto de maneira errônea? Aplicamos esse texto só dizendo, tudo eu posso, então eu vou conseguir vencer aqui, porque tudo eu posso naquele, eu vou conseguir comprar o carro, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu vou conseguir comprar a casa, eu vou conseguir arrumar um emprego, eu vou conseguir fechar um bom negócio, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Agora é o seguinte, você aprendeu a não ter dinheiro, tudo eu posso naquele que me fortalece? Você aprendeu a enfrentar as enfermidades dizendo assim, mas tudo eu posso naquele que me fortalece? Quando chega uma má notícia, e as más notícias chegam infelizmente, e no meio das más notícias que chegam, você pode declarar, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. E este é o segredo de viver contente, porque quando a má notícia chega, eu sei que a minha força vem de Deus, eu sei que tudo que eu preciso vem de Deus. Então este é o motivo de permanecer contente nos dias maus. Deus está falando com você aqui nesta noite. Se você chegou aqui triste, se você está ouvindo essa mensagem, ou vai ouvir em algum momento esta mensagem, e você se encontra triste, se você se encontra abatido por uma má notícia, lembre-se de uma coisa, aprenda, e Deus está te ensinando hoje, agora, a viver nele, a depender dele, e declarar tudo eu posso naquele que me fortalece. A tua alma ficará contente, a tua alma ficará satisfeita, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Este é o segredo de viver contente, é controlar as minhas emoções. Controle as suas emoções. Irmãos, é claro que talvez você diga assim, mas Paulo está preso e conformado com a vida que ele está vivendo. Não é sobre estar conformado com o caos, com a miséria, com a injustiça, mas ele é sobre controlar aquele momento que ele estava vivendo. Porque as emoções existem, mas elas não podem dirigir a minha fé, entende? Você é um ser dotado de emoções, irmãos. E alguém até vai dizer assim, mas às vezes os crentes se reúnem e no culto eles choram, é puro emocionalismo. Eu digo, sim, é. Também. Porque nós somos seres dotados de emoções. E emocionalismo mesmo, eu choro porque eu me emociono, porque eu estou sentindo Deus. Porque eu sei que Deus está recebendo a minha adoração, então o emocionalismo sim, se emocionar. O crente se emociona,
Crente chora, chora com o testemunho do outro, chora com uma palavra que Deus fala ao seu coração, chora no momento de um louvor. E está tudo bem. Na minha maturidade, na sua maturidade, é olhar para o outro e dizer, faz parte essas emoções. O imaturo vai julgar o outro e dizer que isso aqui é pura emoção. Isso é imaturidade, porque não compreende, de fato, que uma pessoa madura, ela sabe gerir as suas emoções. E por que não chorar quando preciso for? Agora, lembre-se do seguinte: controlar as emoções é não ser vitimista. Não ser vitimista. Estou pregando para uma igreja madura que não deve ser vitimista. Então perceba que uma das características do imaturo é ser vitimista. Irmãos, eu sei que tem pessoas que passam por adversidades, situações difíceis, complexas. Mas se você ver alguém, encontrar alguém que só reclama da vida, um vitimismo total, essa pessoa precisa aprender de Deus, precisa aprender a controlar as suas emoções para viver contente em Deus. Porque quando eu só reclamo da minha vida, eu estou agindo com ingratidão. Isso é ingratidão, é característica de maturidade. Ingratidão, imaturidade. O imaturo é ingrato. Espera sempre tudo de todos. O imaturo espera tudo de todos. O maduro não. O maduro sabe que ele precisa trabalhar, se mover, lutar, e que Deus abençoa. Isso é maturidade. Então não seja vitimista, mas ainda bem que aqui na Deus Provedor não tem. Mas eu ouço por aí, eu ouço em alguns lugares, alguns pastores amigos falam que lá nas suas igrejas existem alguns crentes imaturos que agem com um vitimismo. Ó céus, ó mar, ó céus, ó mar, ó terra, ó vida, ó isso, aquilo, e só, e lamenta, chora, é o tempo todo, diariamente, constantemente. Aí tem a mulher, a sulamita, né? Que vai, e aí como você vai, tudo bem. Perdeu o filho morreu, ela foi ao encontro do profeta para perguntar ao profeta o que aconteceu. Eu não pedi filho, e você orou e eu tive filho. Só que agora o mesmo que Deus me deu está morto. Ela estava indo ao encontro do profeta, mas no processo de ir ao encontro do profeta, ou seja, ir ao lugar certo, eu penso, às vezes nós é o diabo, não é o diabo. Às vezes eu penso que Deus enviou alguém para falar com ela. E aí, como que você está? Ela diz, vai, tudo bem. Eu fico pensando, Deus deu assim, ó, é isso aí. Pensa comigo. Eu disse para você, eu gosto de ler a Bíblia imaginando a cena. A mulher vai com o coração angustiado. Por quê? Perdeu o filho, irmãos, está mal da vida, está triste, arrasado, mas vai até nesse processo, nessa caminhada, ela soube gerir as suas emoções, governar, ter governo sobre as suas emoções, e nesse governar as suas emoções, alguém passa e pergunta para ela, como que você está? Alguém maduro, alguém que sabe gerir, que governar as suas emoções, deu a resposta, vai, tudo bem. Não foi vitimista. Poderia dizer, eu estou desesperada, eu perdi meu filho, eu preciso de ajuda, ou coisa do gênero. Não, é saber o lugar certo, é canalizar os seus esforços no lugar certo, na pessoa certa, é em Deus.
Sabe por quê? O vitimista se cansa. O vitimista gasta energia, gasta forças reclamando, gasta forças falando para um, aí ele vai contar as mesmas histórias para o outro e depois para o outro. Isso cansa, é verdade. Agora, descansar é buscar tudo isso e apresentar diante de Deus, na pessoa do Senhor, aí traz descanso para a alma. Isso é gerir, é controlar as suas emoções. Deus está falando com você aqui hoje. Controle as suas emoções, não seja vitimista. Paulo tinha tudo para reclamar desde o princípio, quando foi julgado, mal julgado, lá em Atos capítulo de número 16, Paulo expulsa o demônio de uma jovem, prende Paulo e Silas na prisão, espanca Paulo, joga na prisão, está lá açoitado, totalmente ensanguentado e preso. E aí Paulo está murmurando na prisão? Paulo está se vitimizando na prisão? Não, Paulo está adorando, louvando, glorificando a Deus. E aí é claro, Deus age. As portas da prisão se romperam, veio um terremoto, sobrenatural aconteceu, porque Deus olhou e encontrou alguém maduro, não se vitimizando, mas buscando recurso, forças em Deus. Amém? Irmãos, gerir as emoções, maturidade é gestão das emoções, é não se vitimizar, é não ser impulsivo, não ser impulsivo. Eu vou sempre exemplificar aqui com relação à maturidade. Meu filho, o pequeno, agora está crescendo. Mas até um pouco antes, qualquer pancadinha no dedo, parece que arrancou o pé. Alguém já viu essa cena aí em algum lugar? Parece que o pé arrancou o pé. Oi, pai! Ai. Aí você vai lá, não, vou dar um beijo que passa. Deu um beijo, passou. Criança, imaturidade é isso, se vitimiza, coloca tudo de uma maneira, o mundo está acabando, eu estou morrendo, eu sou a pior das pessoas, imaturidade, vitimista. E a outra característica aqui, de quem não tem gestão das emoções, é ser impulsivo. Impulsividade, age por impulsão, não tem controle das suas emoções. Quando eu vi, eu já falei. Imaturidade. Quando eu nem pensei, já fui falando mesmo, e acha isso algo muito bom. Aqui também não tem esse tipo de pessoa. É por aí que eu encontrei isso já vi isso por aí. Falou alguma coisa, aí eu já fui. Aí de repente o impulsivo fala assim: o que eu fui fazer? Só que palavra é como flecha, foi e não volta, irmãos. Não volta. Você mata pessoas por causa de palavras. Você fere as pessoas por causa de palavras. Por impulsividade. Relacionado à sua imaturidade. Só imaturos fazem isso. Agem por impulsão. Compram. Não, isso aqui vai ficar para o terceiro ponto. Esse é o terceiro ponto da mensagem. Impulsividade, faz as coisas sem pensar, age sem pensar. Deus quer que você, como seu filho, como igreja, seja maduro, não seja impulsivo, seja alguém equilibrado. Equilibrado. Não seja vitimista. Não seja impulsivo. Não seja manipulador. O manipulador
parece ser maduro, mas na verdade é imaturo. Biblicamente e espiritualmente falando, é imaturo. E existem pessoas manipuladoras, demonstrando a sua real imaturidade, quando tentam manipular situações e manipular pessoas. Agora, irmãos, quando eu olho para o texto aqui de Paulo, vivendo o que viveu, e não foi a sua primeira prisão, não foi a sua primeira injustiça, a vida de Paulo foi vivendo isso constante, e esse homem vai dizer que ele aprendeu a viver contente. O segredo de viver contente é controlar as suas impulsões, é ter equilíbrio emocional, é cuidar das suas carências. Não espiritualize carência. Esse é um grande problema. Espiritualizar carências. Às vezes, a imaturidade aflora na carência. Nós agimos errado, fazemos coisas erradas, nos relacionamos, nos envolvemos por imaturidade relacionada à carência. Tome cuidado com isso. Seja maduro o suficiente para não ser carente. Seja maduro o suficiente para não ser carente. Pastor, mas carência é algo natural, acontece, mas não espiritualize. Não diga que Deus disse, não diga, porque hoje, infelizmente, há muita gente falando Deus disse, sendo que Deus não disse. Tome cuidado em falar o que Deus mandou, sendo que Deus não mandou nada. Na imaturidade ou nas nossas carências, espiritualizamos ao ponto de colocar em Deus, jogar em Deus a nossa responsabilidade. Não gerimos a nossa emoções o suficiente e jogamos a responsabilidade em Deus. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. Não faça o que Deus não mandou você fazer. E o pior de tudo isso é você ainda dizer que Deus mandou você fazer. Mas vamos para dar continuidade aqui. Saiba gerir, saiba governar as suas emoções. Tome cuidado com o que está aí na sua mente. Busque sempre orar o Senhor e dizer: Senhor, tu sondas e me conheces. Tu conheces o meu deitar e o meu levantar. O Senhor conhece as palavras antes delas sair da minha boca, como disse o salmista. Nas suas orações, fale isso com Deus. Deus, não me permita agir por emoções, de forma impulsiva, vitimista, manipuladora. Deus, me ajuda, porque eu quero andar segundo a sua palavra, com maturidade espiritual. Governe bem as suas ações, governe bem a sua vida. Não permita que situações governem, não permita que pessoas governem a sua vida. Não permita. Seja maduro o suficiente para ser, eu vou usar essa palavra aqui, que eu espero que seja bem colocada, maduro o suficiente para ser senhor das suas ações. Senhor das suas ações.
tenha maturidade para isso. Eu fiz porque ele mandou, eu fiz porque ela me orientou, eu fiz porque eu não sabia e aí eu vi, eu fiz. Seja maduro o suficiente para ser senhor das suas ações, das suas atitudes. Estão comigo aqui nesta noite? Então dê um glória a Deus, por favor, amém? Terceiro e último, o que é maturidade? Agora nós vamos aliviar um pouco. Maturidade é viver na dependência de Deus, simples e fácil assim. Simples assim. Maturidade é viver na dependência de Deus. Já li aqui o versículo de número 13. O que diz o versículo de número 13, que estava agora há pouco aqui, quem lembra? Tudo posso naquele que me fortalece. O mesmo Paulo, ele vai dizer no versículo de número 19. Agora coloca o 19, por favor, também. Olha aí o que diz o versículo de número 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Maturidade é viver na dependência de Deus, é ser alguém que declara, mas que na prática da sua vida, de fato, de verdade, vive na dependência total de Deus. Paulo estava contente, ele disse que ele estava feliz, alegre, porque receberam os donativos da igreja de Filipos. Ó Filipenses, eu me alegro por aquilo que eu recebi. Ele disse, olha, e eu tenho mais do que o suficiente, Paulo vai dizer. Eu recebi mais do que eu precisava. Vocês foram bênçãos. Vocês são semeadores. Paulo está aqui feliz com tudo isso. Paulo declara para a igreja de Filipos, e eu fico imaginando a igreja recebendo, dizendo que bom que Paulo está feliz com aquilo que nós enviamos, pela oferta missionária que foi enviada para Paulo. Que bom que Paulo está alegre e feliz conosco. Mas Paulo diz o seguinte, no versículo de número 13, de tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, se vocês não enviassem nada, estava tudo bem, porque tudo eu posso nele, porque a minha dependência está nele. Paulo estava grato à igreja de Filipos, mas Paulo reconhecia que tudo que ele precisava vinha de Deus. Todas as suas necessidades, elas eram supridas por Deus. Meu Deus, meus irmãos, esta verdade bíblica não mudou, ela continua sendo a mesma hoje, viva como nunca, despertando corações, despertando a igreja para viver numa total dependência nele. Tudo que você precisa vem de Deus. Meus irmãos, o imaturo confia nos meios, mas o maduro confia na fonte. O imaturo confia em quem vai dar, em quem vai enviar, em quem vai ajudar. O maduro sabe aonde encontrar. O maduro sabe de onde vem. Ele confia na fonte. Ele confia que aquilo que ele precisa, que aquilo que ele necessita, vem de Deus. E se vem de Deus, chega na hora certa. Se vem de Deus, vai chegar em tempos oportunos. Se vem de Deus, eu não posso me desesperar. Se eu sei que vai chegar da parte de Deus, eu preciso descansar. Quem está esperando em Deus um relacionamento, aprenda a descansar em Deus, porque vem no tempo certo, na hora
hora certa. Isso é dependência em Deus. Quem está esperando donativos, quem está esperando recursos financeiros, entenda também que vem de Deus. Chega na hora certa, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória. Em glória é que Ele suprirá todas as minhas e todas as suas necessidades. Maturidade é isso, é saber o que eu preciso, vem dele. Eu dependo de Deus. Irmãos, se a minha dependência está em Deus, não vai gerar em mim ansiedade. Você não pode estar ansioso se você depende. Então lança fora a sua ansiedade. A Bíblia vai dizer: lance fora toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Acalma, perdi o tom. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Me ajuda, Brian. Aflição, acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Tua presença acalma o meu coração. Aleluia. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração, meu irmão. Aleluia. Deus está cuidando de você. Lance fora hoje a ansiedade. Declare a sua total dependência em Deus. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo também disse: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Agora, eu preciso dizer algo importante para você. Deus cuida de você. Deus te sustenta, Deus provê, Deus te abençoa. Amém? Agora, se você não tiver maturidade para lidar com as bênçãos de Deus, você estraga as bênçãos. Você estraga o que Deus colocou nas suas mãos. O imaturo estraga o que vem às suas mãos. Irmãos, eu preciso falar sobre isso. Povo de Deus, aprenda a lidar com aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Deus colocou coisas nas suas mãos. Aprenda a lidar com aquilo que Deus deu nas suas mãos. Valorize, cuide. Aprenda a lidar com as suas finanças, com seus recursos. Sabe, eu falei no ponto anterior sobre emoções, eu falei no ponto anterior de espiritualizar aquilo que não deveria ser espiritualizado. E com muita gente vai dizer o seguinte: eu sou dizimista, eu tenho sido dizimista, mas ainda assim eu tenho problemas financeiros. Isso não acontece também na Deus Provedor. Isso acontece em alguns outros lugares, tá? Em alguns outros lugares. Aqui acho que ninguém tem esse tipo de problema. Mas há muitas pessoas, por não saberem gerir as suas finanças, não cuidarem muito bem das suas finanças, estão se perdendo e ainda colocam uma culpa em Deus. Eu tenho sido dizimista, estou passando por isso, mas não soube gerir as suas emoções, ao ponto de ser impulsivo, de comprar o que não deveria comprar. E eu sou crente.
crente precisa tomar cuidado para não comprar o que não deveria comprar, aquilo que a Bíblia diz, não gastar naquilo que não é pão. É bíblico. Não gaste naquilo que não é pão. Tome cuidado para você não estar jogando fora aquilo que Deus está te dando. Quantas pessoas tem lá? Meu Deus, tanta coisa que eu gostaria de falar sobre aqui, mas o tempo já fugiu demais. Mas quantas pessoas têm Netflix, tem Prime, tem HB alguma coisa, tem isso, tem aquilo, HBO, Max, isso, né? Tem um monte de coisa e paga, mas está no cartão de crédito, vai lá, mas não usa nada disso. Às vezes usa uma só, mas tem um monte, mas está gastando, está no cartão. Não tem a capacidade emocional, estratégica, sei lá como poderia chamar, de olhar a fatura do seu cartão, ver, isso aqui não é pão, ou seja, estou gastando no que não deve gastar. Pessoas que saem, que comem, é um lanche dali, é um lanche daqui, come lanche de lá, lanche de cá, aí depois eu não sei que aperto é esse, eu não sei porque a conta é lanche, que você está comendo fora, alguém precisa dizer isso para você, e infelizmente tem que ser eu aqui falar agora. É uma torneira que está aberta. O lanche é gostoso, irmãos. Lanche é gostoso. Mas olha aqui. Vai lá. Compra. Na cantina pode. Os irmãos estão dizendo aí, Carlos. Estão dizendo que é a cantina. Tem cantina hoje, hein? Mas na cantina você está ajudando a obra de Deus. Olha que interessante. Olha que interessante. Mas, irmãos, precisamos cuidar com isso. É engraçado o que eu estou falando? É engraçado, né? Mas é seríssimo. Da onde que vem o ralo, a gente não percebe. É nas mínimas coisas. E olha só, estou falando de gerir aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Isso é para quem ganha um salário mínimo, isso é para quem ganha 20 salários mínimos. Porque existem pessoas que ganham 20 salários mínimos e está desesperado. Não consegue dormir. A mesma dor de cabeça que você tem, que não consegue dormir, preocupado com o pouco que você acha que ganha. Tem gente que ganha muito e está com a mesma dor de cabeça. Tem gente pensando em se matar e alguns já se mataram, ganhando muito dinheiro. Então o problema não é quanto eu ganho, mas quanto eu administro. O que eu faço com aquilo que Deus me deu, com os recursos que Deus me deu. Não se vitimize dizendo, pastor, porque você não sabe da minha vida financeira, quanto que eu ganho. Não se vitimize, por favor. Só aprenda aquilo que está sendo ministrado aqui hoje. Por favor, somente aprenda. Volto a dizer, não é o quanto você ganha, mas é o que você está fazendo com o que veio nas suas mãos. Paulo disse, eu aprendi a ter tudo e a não ter nada. Paulo sabia gerir muito bem, ter tudo. Paulo disse, eu tenho mais do que eu preciso. Agora ele está dizendo, eu tenho mais do que preciso. Vocês enviaram o suficiente, eu sei que eu tenho bastante. Irmãos, tempos de crise todo mundo enfrenta. O problema é que muita gente hoje está vivendo o agora e esquece que existe o amanhã. E ainda espiritualiza dizendo, o amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence a Deus, mas o amanhã a conta chega do mesmo jeito, a fatura chega do mesmo jeito. Sabe aquele texto bíblico que eu vou aplicar até fora de contexto, mas eu vou aplicar agora, que a Bíblia vai dizer o seguinte, quem é fiel no pouco, no muito o Senhor colocará. Eu disse, eu estou usando um texto bíblico, até aplicando fora de contexto agora, mas que traz uma clareza. Quem é fiel no pouco, se você sabe administrar o pouco, o muito você também vai saber administrar. O problema é que você, com o pouco que você tem, você não se organiza. E se você não se organiza com pouco, você não vai se organizar com muito. Você vai se perder com muito. Irmãos, é inadmissível. Povo de Deus, com o nome aí sujando para tudo que é lado, devendo a Deus e o mundo. Essa é uma frase bem chula mesmo, mas tudo bem. Mas eu preciso falar rasgado hoje.
Estou precisando, essa série, ó, eu estou me desconstruindo aqui, na série de mensagem maturidade, eu estou falando de maneira bem rasgada. Ministério de Louvor, pode subir para me ajudar, por favor, rapidamente. Pode subir, Ministério de Louvor, para me ajudar, rapidamente. Então é o seguinte, irmãos, administre o que Deus está te dando. Não gaste com aquilo que não é pão. Observe as suas finanças. Já abriu lá a sua conta bancária. Você não está pagando mais do que você devia. Você não está pagando encargos que não devia. Perceba, vai administrar. Faça lá um checklist hoje. Perceba, simples e fácil. Quanto que você ganha? Quanto que você gasta? Mas eu gasto X. No que você gasta? Comece a alinhar tudo. O que você gasta? Vamos nos organizar. Sabe por que eu estou falando isso? Deus colocou no meu coração, série maturidade, é preparando a igreja para a aceleração. Nós não podemos acelerar sem se organizar, com imaturidade. Imaturo, o meu filho tem um cofrinho lá em casa, o Jonathan, 7 anos. Tem um monte de moedinha de 10 centavos, de R$1, 50, está cheio. Essa semana ele ficou inquieto, porque ele queria abrir o cofrinho dele lá, quebrar o cofrinho. Mas por que você quer quebrar? Para gastar. Mas gastar com o quê? Que você precisa do quê? Recebeu um monte de brinquedo agora, o aniversário dele foi agora dia 8, recebeu um monte de brinquedo, ganhou brinquedo. Doce você tem, roupa você tem, eu quero gastar. Eu queria ir no shopping comprar o quê? Nem sabe o que vai comprar. Isso é imaturidade, irmãos. Eu preciso gastar. Uma frase que, meu Deus, eu estou completamente me desconstruindo, eu disse aqui. Falando, eu mimimei o quê? Gastando no que não deveria gastar. É frase engraçada, bonita, boa para se colocar no Instagram, mas os crentes precisam viver na seriedade da palavra. Tudo bem, se você está bem, se as suas finanças estão organizadas, tudo bem. Você comprar um presente para você, tudo bem. Mas se mimar enquanto você não pagar o outro, não se mime. Pague primeiro, para depois você se mimar. Mantenha as suas finanças em ordem, para depois você se mimar. Seja fiel dizimista. Seja fiel dizimista para você se mimar. Oferte na obra de Deus para você se mimar. Tenha maturidade para ter um coração generoso, para abençoar pessoas também. Ajude pessoas, plante na vida de outros, semeie na vida de outros. Maturidade. Eu sei que meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Viva na dependência de Deus. Você depende de Deus. Deus te dá, mas você administra. Governe a sua vida. Não deixe que os outros governem por você. Não deixe que outros façam aquilo que era para você fazer. Seja bem sucedido. Irmãos, não falei tudo isso aqui por um acaso. Eu estou vendo com os meus olhos da fé, mas é como se eu estivesse vendo aqui com os olhos físicos. Esta igreja, vivendo este ano, de fato uma grande aceleração em todas as áreas da sua vida. Crentes maduros, crentes realmente apaixonados por Jesus e crentes prosperando financeiramente. Chega de escassez, você pode prosperar, você pode avançar. Se coloque de pé. Eu vou orar por maturidade, sim, a igreja madura, mas hoje especificamente eu quero orar por sua vida financeira. Há uma grande aceleração. Deus vai prosperar você. Deus vai prosperar você.
E você precisa estar pronto para isso. Pronto para isso. Sabe os recursos que chegam às suas mãos mensalmente? Deus pode multiplicar, irmãos. Eu vou repetir para que todos entendam. Sabe os recursos que chegam na sua vida mensalmente? Deus pode multiplicar. Deus pode multiplicar. Pastor, que isso? Não é nem momento ofertório. Não é momento ofertório. Eu estou aqui de forma profética mesmo. Profética, eu sinto isso e faço na direção do Espírito Santo de Deus. Deus vai prosperar. Viveremos esse ano ouviremos muitos testemunhos, irmãos. Algo poderoso está para acontecer aqui. Aleluia, aleluia. Se orava orando, ore por sua vida. Ore. Diga, Deus, eu preciso ser mais maduro. Eu quero ver essa maturidade. Chega de mimimi na minha vida, Deus. Eu não quero mais. Não quero mais. Eu quero viver segundo a tua palavra. Comece a orar e dizer, Deus, eu vou prosperar esse ano. Porque eu sei que o Senhor me dará recursos esse ano. E eu vou saber administrar os meus recursos. Eu vou saber empregar os meus recursos. Deus vai levantar muitos empreendedores aqui. Muitos empreendedores. Ideias vão surgir. Eu sei, meu Deus, que o Senhor tudo pode. E nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. E o Senhor está abençoando este povo, abençoando a tua igreja. Estamos sim nos preparando para viver uma grande aceleração. Estamos nos preparando para acelerar com maturidade. Com maturidade. Uma igreja madura acelera. Uma igreja madura avança. Eu oro a ti, meu Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, supre as necessidades dos teus filhos. Alguns, Senhor, estão enfrentando problemas emocionais, existem necessidades emocionais. Meu Deus, faz em nome de Jesus. Senhor, abençoa o teu povo aqui, Jesus. Abençoa a tua igreja aqui nesta noite. Faz além daquilo que nós estamos pedindo ou pensando, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Milagres estão acontecendo na sua casa agora. Milagres estão acontecendo na sua casa agora. Lares estão sendo visitados agora pelo Senhor. Deus te abençoe poderosamente. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A presença gloriosa do Senhor neste lugar. E podemos sentir, podemos experimentar. Eu quero aproveitar